Vimos na última aula a importância de você entender um pouco sobre lógica de programação, sobre a interface básica ali do Dynamo, nós, inputs, outputs ali que o nó trabalha, e a importância de você saber sobre listas e manipulação de listas dentro do Dynamo. Agora, nessa segunda aula, você vai aprender como você interage com os seus objetos dentro do seu AutoCAD. Os objetos que você está ali, seja do CAD, seja do Civil 3D, e trazer eles aqui para o seu Dynamo através desses nós aqui, através desses e mais alguns outros. Mas para você entender, você tem que ficar até o final dessa aula, e aqui realmente é o lugar onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. Meu caro amigo, minha cara amiga, tenho certeza que em nenhum lugar você vai encontrar um conteúdo exclusivo como esse. Aqui é uma segunda aula, mas vamos ter uma sequência de 5 aulas. As 4 primeiras, elas vão lançar a base para o que vamos desenvolver na quinta aula. Então é importante que você acompanhe todas elas certinho, entenda, porque a quinta aula vai ser o pega para capar. Mas todas essas aulas são importantíssimas para lançar a base que você precisa ter sobre Dynamo, independente do nível de conhecimento que você tem de programação, de lógica, de qualquer coisa assim, independente disso. Isso aqui é para qualquer pessoa, para você que é projetista, meu caro amigo. Aqui a gente está dando um upgrade ainda mais no seu conhecimento. Onde você conhece, aonde que você vai ter isso? Só na CSBIM, meu cara, é só na CSBIM, com certeza. E até como reconhecimento disso, nós vamos fornecer para você na quinta aula, vai ter todo ali uns requisitos, né? Mas na quinta aula nós vamos fornecer para você um certificado emitido pela Autodesk junto à CSBIM. A CSBIM, em conjunto com a Autodesk, nós, sem nenhuma outra empresa, nós, por sermos ATC, um centro de treinamento autorizado, temos a possibilidade de incorporar esse seu currículo, internacionalizar ele, dar mais serenidade nele. Mas assim, não é só o fato de ter assistido a aula, tal, tal, tal. Não, negativo. Você vai enviar para mim, na última aula eu vou dar os requisitos para que você consiga ter o seu certificado sobre Dynamo. Agora fala para mim, onde é que você consegue ter um certificado a nível internacional através dessas aulas que a gente faz no YouTube? Ah, que curso? Fala para mim. Só na CSB. Importante lembrarmos que IPM 2025, esse é o lugar correto, o lugar certo para você poder incorporar ou trazer para você uma experiência que você não encontra em nenhum lugar. IPM, ele é um evento que é reconhecido a nível nacional como sendo um marco na carreira para os projetistas, porque não é só um lugar onde você encontra sua tribo projetistas, né, de infraestrutura, loteamento, rodovia, infraestrutura de grande porte, mas ali você vai olhar para o lado e você vai estar ao lado de grandes players, grandes empresas, né, que já confirmaram aqui a presença, mas muito mais do que isso, o network que você vai trazer para a tua carreira e o conhecimento
que você vai levar aí para a tua região é excepcional. São 3 dias imersivos que você realmente não encontra em nenhum lugar e é uma experiência única. Não é um evento de palestra, onde você anota ali, dorme, não, negativo. Você vai ter o computador teu ali, você vai acompanhar tela, passo a passo, workshops práticos para que você consiga levar e incorporar, né, de modo prático, novos fluxos, novas tecnologias para o seu dia a dia, para que você agregue ainda mais valor aí na sua região. Fechou? Então, a coisa certa a fazer é você estar junto com a gente no IPM. É por isso que eu vou deixar o link aqui, uma informaçãozinha aqui no cantinho assim, um izinho, que é para você estar vindo para cá. Inclusive, a gente está com opções excepcionais para quem é empresa, né? Então, contas corporativas, né? Acima de 3 pessoas, você consegue ter uma últimos lotes, né? A gente já está praticamente aí com os lotes todos preenchidos, mas os que ainda tem, você tem uma grande possibilidade de uma oportunidade única, né? De estar junto com a gente, ok? Então, bora junto que esse aqui é o lugar realmente que você não tem lugar, né? No Brasil que faça o que a gente faz no IPM e esse ano vai estar excepcional, ainda mais. Vários lançamentos, várias novidades. Pessoal, bora lá? Preparados? Então, bora lá. Vamos para a tela. Muito bem. Então, vamos pensar no seguinte: agora essa aula é prática. Eu vou ensinar você a trabalhar de modo prático como manipula os objetos, seja pela seleção ou seja pelo filtro que você vai fazer no seu próprio Dynamo, ok? E eu vou criar algumas possibilidades aqui para que você entenda isso, tá? Então, vamos já de cara entender essa possibilidade. Exemplo, eu vou criar aqui 2 elementos, de novo, eu fiz isso a última vez, 2 polilinhas, né? Mas eu vou criar aqui com um layer, por exemplo, o layer maratona e o layer IPM25. Tá? Então, o que está com o maratona, eu vou jogar na cor verde. E o IPM vou colocar um azulzinho. Ok. Muito bem. Vou voltar aqui para o Dynamo, porque é o seguinte. Eu quero esse daqui, esse pick point, até falo, eu detalho muito bem detalhado sobre o Dynamo no meu LDZ. Lá no LDZ, inclusive, até indico um livro sobre programação visual. Né? Eu falo bem detalhado, mas aqui para a gente ter uma noção nessas 5 aulas, no pick point eu explico praticamente para que ele serve. Né? O pick point é como se você, não é o caso, né? Eu não vou selecionar. O pick point é quando o seu cursor ele fica assim, ó. Quando o seu cursor ele fica assim. Quem já viu a aula básica lá do essencial, né? Então, assim, pick point é esse cara aqui, quando o seu cursor fica nesse formato aqui, assim, né? Como se fosse um alvo. Então, você vai clicar para indicar um ponto, um lado, né? Então, você não necessariamente manipula um objeto, mas você informa, por exemplo, o início, um ponto, o lado. Agora, esse cara aqui, que é o retangulinho, então é seleção. Então, ou seja, esses caras aqui de select object é o que você seleciona, né? Esse daqui, por exemplo, ele seleciona somente um objeto. Olha só, ele não está no plural, né? Esse daqui, objects, ele seleciona todos. Então, estou com os 3 aqui porque eu queria deixar que você, né, vamos raciocinar juntos. Eu quero selecionar, por exemplo, ó,
esses dois aqui de uma única vez. Então, eu quero selecionar esses dois objetos aqui, essas duas polilinhas em layers diferentes, cores diferentes, de uma única vez. Qual desses três caras você selecionaria? Que é pick point, que indica lá dos pontos, ou que você só seleciona um cara, ou que seleciona os vários, né, de uma vez. Por caso, pense um pouquinho, mas respondendo já, esse cara aqui. Então, ele fica aqui, ó, em AutoCAD, Selection, aos três aqui, ó. Seleção Pick Point, Select Object e o Select Objects. Eu vou pegar ele, exatamente nele, ó. E vou, olha só o cursor, né? Como eu falei para você, e vou abrir a janelinha e vou dar um Enter. Pronto. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele até tirou aqui o laranjinha. Se eu paro o cursor, isso é uma outra dica de interface. Eu paro o cursor, só de fato de parar, ele mostra os objetos que tem. E aí, além de parar, eu posso vir aqui e acionar o PIN. Ó, o PIN, né? E acabou no layer 0. Deixa eu ver aqui. Layer IPM, layer 0, verdade. Maratona. Já foi. Maratona. Ah, agora foi. Eu tenho lá. Ele tá falando, é uma lista, como falamos lá na última aula, onde o meu primeiro objeto dessa lista é a polilinha que é o layer IPM, e o segundo objeto é uma polilinha do layer maratona. Agora é que está a questão, que eu quero mostrar para você como você interage. Porque pode acontecer, meu caro amigo, de você pegar uma lista que tenha infinidade de objetos, 1000 objetos, ou você não controla o que o cara vai selecionar. O cara pode selecionar um texto, pode selecionar, enfim. E agora? Pois é, então eu estou nessa aula ensinando você a fazer essa interação. E aí, a interação através desse nó de seleção de objetos. Então, hipoteticamente, digamos, vamos pensar o seguinte: você tem a certeza, vamos pensar, ó, vamos antes de usar esse cara aqui, vamos usar esse daqui para você entender, deixa ele de ladinho. Então, esse daqui ele chama list get item, at index, né? Então, eu vou pegar aqui, eu chamo ele assim, ó, get index, get item, olha lá, get item, get item at index. Então, o que esse cara faz? Ele fica em lista, né? Lista, inspeção, olha lá, get item at index. Pegar um item pelo index. O que é o index? É aqueles capítulos que eu falei para você, né? Então, digamos que você quer pegar o item 1, que é a maratona, o objeto maratona. Então, você vai passar a lista e o objeto 1, né? Vou dar um duplo clique aqui, ó. Vai abrir o code block, vou digitar 1, clico fora e aciono para o index qual desses itens aqui que você quer pegar. Eu quero pegar o 1 na lista, né? Que está mostrando aqui é o item 1. O item 0, o item 1, não o item 0, o item 1. Então, olha só, o que ele vai mostrar aqui? Pegou o cara maratona. Só que o ponto em questão é, essa seleção, meu caro amigo, se eu dar um select aqui agora, ó, e fazer assim, ó, seleciona tudo aqui, ó, e volto, quem me garante que o item 1 é a maratona? Não, não é. Pode ser vários, ó, que nem agora. É um cara, é um cara lá, porque né, selecionei um monte de coisa. Errou. Percebeu? Então eu vou dar para você uma possibilidade. Vou deixar esse carinha aqui de lado, desconectar ele. Desconecto aqui também. E vou usar o Boom Mask para você entender. O Boom Mask é um tratamento de filtro. Cara, muitas das coisas explodiu minha mente quando eu entendi o Boom Mask. E você entendendo ele também vai explodir a tua mente. Tá? Ele literalmente cria possibilidades através de um filtro que você, né, cria.
Então, por exemplo, ó, vamos pensar no seguinte. Quais são os layers que estão nesse cara aqui? Então, quais são os layers? Tem o layer 000, IPM e maratona. Ok. Você quer pegar o layer maratona, correto? É o item que está no layer maratona. Tá bom. No nosso caso lá, a lista era menor, seleção, você sabia que, né, era um, mas você também não sabia se poderia ser um. Você quer ser mais específico, filtrar pelo layer. Né? Mas o mais interessante, você quer filtrar pelo layer pela seleção do que o cara fez. O cara deu um select, selecionou e dessa seleção você quer filtrar o objeto que está no layer, ou os objetos que estão no layer maratona. Então, pensando nisso, eu vou pegar. Aqui eu não tenho os layers dele, eu só tenho o objeto. E aí tá mais uma particularidade. Tudo que é branquinho, aqui ó, é branquinho, né? Então esses branquinhos aqui são objetos nativos do civil. Né? Então, ele, apesar de listar algumas informações aqui, ele não é um layer. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou manipular o objeto. Objeto, objeto. O que você quer dele? Ó? Você vai criar algum objeto? Você vai modificar ele? Modificar o layer, por exemplo? Não, eu quero a informação somente. Que informação que você quer? Eu quero o layer dele. Então, sempre que você pegar, quer saber alguma informação do objeto, quer modificar o objeto, lá, copiar, deletar, explodir, exportar, né? Aqui no Object, no AutoCAD, Object, é o cara. Então agora ele vai dar o layer e vai devolver como string. Olha a coisa, você vai reparar a cor dos textos da lista. Laranjinha. O que é laranja? São strings. E aí você está entrando agora um pouquinho mais além. Faz parte aí de conhecimento de programação, não necessariamente da lógica, mas é importante você entender que existem determinados objetos que são textos, objetos nativos ou números. Então, isso tem uma terminologia específica dentro da programação. String, double, integer, né? Enfim, booleano. Nosso caso aqui, eu vou falar, eu vou dar só duas para a gente não complicar. Então, laranjinha. O que é esse laranjinha aqui? É um string. É um texto básico, é um texto. Então, dentro desse texto que me deu aqui de 5 itens, olha lá, 5 itens, eu quero verificar uma opção chamada contain. É um string, né? Então, eu vou vir aqui em strings, inspecionar, contém. Ó, contém. Esse cara aqui contém. Aí eu vou escrever. Eu quero escrever um string, então eu tenho que abrir aspas. Isso aqui é padrão, tá? E tem que estar exatamente como escrito, maiúsculo, minúsculo e tal. Contém esse cara, maratona. Percebe que eu usei o CodeBlock. O CodeBlock é um cara excepcional na manga, né? Que eu posso usar ele. Ele gera vários outputs, né? Por exemplo, eu poderia deixar aqui o 1, o 0, poderia ser o yes, por exemplo. Ele vai dar, olha lá, todos como outputs. E também gerou aqui que é yes como input, né? CodeBlock é dizer assim, um cara muito versátil, né? Ele é habilitado quando você dá um duplo clique na tela, com o botão da esquerda. Olha lá. Cuidado que às vezes dá um fatal errorzinho aí chato, tá? Nessas horas. Então eu vou vir aqui search for, então pesquiso por maratona. Ele vai falar assim, ó, o 0 é maratona? Falso. O 1 é maratona? Não. 2 é maratona? Não. 3 é maratona? Não. 4 é maratona. 4 é maratona. Ótimo. Essa é a minha máscara pro Bull Mask. O que é Bull? Booleano. Né? Tá vendo aqui? Bull Mask. Então essa é a minha máscara. Porque ele vai me falar aqui, ó. Com base nessa máscara, ele vai me dar os que forem verdadeiros em in e os que forem falsos. Olha lá.
Os que forem os index verdadeiros estão no in e os index falsos, eles vão estar no out. Então, ou seja, o 0, 1, 2 e 3 vão estar no out. E o 4 vai ser o meu in. Olha só. Mas desde que eu pegue o meu objeto. Olha só que interessante. Olha só que mágica. Que interessante. Então ele falou, ó, pronto. Pegou aqui. Então ele já acabou de fazer o filtro para mim, meu caro. Acabou de filtrar para mim a minha seleção. Só o fato de eu agora selecionar aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, esse e esses dois, enter. Ó, ele sempre vai pegar a polilinha maratona, independente da ordem. Se aqui, antes eu estava travado no item 1, no get index, né? Agora não, independente da ordem. É o item 3, ó. Não sabe se é item 3 ou não. Dependendo disso, ele vai filtrar para mim e vai devolver para mim como o item listado aqui. Percebeu a questão de você... eu dei um item aqui, uma possibilidade de você filtrar, né, para a sua seleção. Essa seleção ela poderia ser filtrada pelo próprio usuário. O próprio usuário vai lá e seleciona, não impede, ele vai lá e fala, ele sabe quem é, por exemplo, e dá um layoff e seleciona só o maratona, ou o IPM, né? Aqui, ó. Na verdade, eu selecionei, ó, isso é até interessante, eu selecionei um só, ele é IPM, o layer dele, não é maratona, então o que, que ele devolveu no in? Ele devolveu nada, deu como lista vazia, empty list. Então, no meu caso, aqui, eu falei para você, vai depender do usuário, mas o usuário pode selecionar o correto, né? E posso ir mais além, posso ir mais além. Eu falo assim, ó, pega para mim, vou deletar aqui, não vou pegar seleção nenhuma. Eu vou falar assim, ó, pega para mim todos os objetos por tipo. Todos os objetos por tipo. Que objetos por tipo? Qual objeto? Então eu posso vir aqui e falar assim, objetos por tipo. Que objeto? Ó, polilinha. Ele pegou todas as polilinhas, então se eu posso criar 10 polilinhas aqui, né? Agora eu vou só filtrar, né? Lançar a lista. Posso ter quantas linhas? Eu já nem tive agora interação com o usuário, percebeu? Eu não tive a interação com o usuário. Eu simplesmente, esses nós aqui, através desses dois aqui, ó, através desses dois, ele já fez já pegou, criou e lançou na lista os objetos que estão no desenho, tá? Uma coisa importantíssima que está acontecendo isso aqui de modo dinâmico é o modo automático, faz parte da interface também, mas se eu troco aqui para manual, eu preciso ficar sempre dando F5 ou Run. Percebe que eu gosto de estar por enquanto nos básicos, eu gosto de estar no automático, tá? Isso, praticamente isso. Isso faz com que então você crie a lógica, a ideia de manipulação de objetos. Eu quero que você teste. Tem outras possibilidades. Eu poderia, por exemplo, selecionar diretamente por layer o objeto. Poderia selecionar, que nem aqui, ó. Eu posso falar assim: todos os objetos que estão no layer. Qual, qual layer? Esse layer aqui. Joga para mim nesse cara. Olha lá, layer maratona, blá, blá, blá. Tá, e aí, o que você quer fazer com esse cara? Aí é o que você quiser. Por exemplo, eu quero, por exemplo, pegar uma lista dele, desenhar ele na minha tela aqui, por exemplo, né? Então, enfim, aí é onde entra as próximas aulas, né? Mas o que essa aula trouxe para você? Trouxe a possibilidade de você entender como é que você interage com os seus objetos, seja corredor, seja polilinha, seja arco, seja o que for, dentro do Civil 3D
junto ao Dynamo. Gostou? O que você tem que fazer? Curtir essa aula, meu caro amigo, minha cara amiga. Fazer com que essa aula chegue às outras pessoas, assim como chegou até você. É necessário que você, então, compartilhe com seus amigos. Escreva, coloque aqui embaixo o que você está achando dessa segunda aula. Lembrando que a gente é uma sequência de 5 aulas. O que vai acontecer na 100ª aula? Ó, o que vai acontecer na 100ª aula? Spoiler, não vou dizer, mas vai exatamente culminar na nossa última aula de Dynamo. Dynamo, já com a mão na massa, né, das 4 aulas que eu vou explicar para você como base, lançando aqui a base, né, para que você consiga erguer esse prédio, né, desenvolver aqui a tua, né, a gente está fazendo a nossa subleito para desenvolver nosso pavimento, né. Fechou, galera? Gostaram? Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de curtir essa aula. Combinado? Até a nossa próxima aula da Maratona do Civil 3D.